Boa noite, boa noite, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido ontem, eu falei que eu ia fazer uma live. Essa é a primeira de muitas lives que virão aí pela frente para poder ajudar vocês que estão com dificuldades aí para poder fazer bolos. Boa noite pessoal, boa noite Tabata, boa noite Cleia Moura. Vamos esperar mais uns 3 minutinhos aí já para nós poder começar aqui a falar do conteúdo, né? O conteúdo principal aí desta live é falar de, eu vim trazer, né, para vocês aqui 8 dicas aí, ou 8 orientações para você que pode estar afetando o resultado das suas receitas. Então já pega aí o aviãozinho e já vai compartilhando aí com seus amigos, né? Com aquela pessoa que comenta com você: eu já não consigo mais fazer bolo, nada dá certo para mim. E muitas vezes ela não sabe o que está acontecendo. Às vezes a receita dela está certa, mas o método dela fazer as receitas, assim, ela está pecando em alguma coisa que está dando um resultado ruim para as receitas dela. Então já compartilha aí essa live aí para todo mundo que você acredita que precisa, né? Precisa desse feedback. São 8 dicas, pessoal. São 8 dicas. E essa daqui é apenas mais uma live, né? É a primeira live, né, de muitas que virão aí pela frente. E eu estou aqui à disposição para poder ajudar vocês. Esse é o meu papel, né? Ajudar vocês a ter resultado em suas receitas. Boa noite, Tailane. Tailane chegando aí também na live. Fabiana, muito boa noite. Ali a Fabiana falando que dicas é sempre bom. Dicas é excelente para tudo, né? Em tudo que você tem dificuldades e tem coisas que você não sabe que você precisa, né, de dicas. Você acha que está tudo bem e de repente você recebe uma dica ali que acaba aqui melhorando ainda mais aquilo que você está fazendo em qualquer área da sua vida. Se você recebe um feedback ali, né, já te ajuda muito. Muito boa noite, pessoal que está chegando aí. Boa noite, Dudu. É isso aí, pessoal. Bom, essa live ela vai ficar gravada, então o pessoal que chegar depois aí pode estar assistindo ela, beleza? Então, o tema da nossa live, vou repetir novamente aqui para quem chegou depois, são 8 dicas. 8 dicas importantes para que você tenha resultado aí nas suas receitas. Eu estou falando de receitas simples, mas essas dicas valem para receitas simples e até aquelas mais, né, mais incrementadas. Mas a base ela é a mesma, né? Então vamos lá para a nossa primeira dica. E ela é muito importante para você que gosta de fazer em casa, ou faz o uso profissional aí, né, de bolos. E a primeira dica importante aqui é temperatura de forno, né? Vocês já estão careca de saber já, algumas pessoas já sabem disso, mas não faz e continua pecando, que é pré-aquecer o forno. Todos, né, a grande maioria usa o forno convencional, aquele do fogão. E aquele forno, ele tem um pequeno probleminha, né? Ali no botãozinho ele marca, por exemplo, nós acostumamos assar os bolos em 180 graus. Esse é o recomendado.
Então as pessoas vão lá e colocam em 180. Mas este forno, né, o convencional, ele não chega na temperatura de 180 graus. Ele não chega nessa temperatura, né? Ele até dá uma oscilada, pode chegar, depende do forno, né? Mas ele não chega ali. E as pessoas já começam a preparar a receita ali, e quando ela está finalizando a receita, é que vai colocar o forno ali para pré-aquecer. E esses fornos, eles demoram de 10 a 15 minutos para poder chegar numa temperatura ideal, né? Demorando todo esse tempo, imagina, aí você termina a tua receita, coloca lá e o forno só está ligado ali a uns 4, 5 minutinhos só. Ele não chegou na temperatura ainda. Então, o correto é você colocar o bolo no seu forno quando ele já estiver chegado na temperatura correta. E outro detalhe importante é não colocar ali em 180, porque o forno ele não chega na temperatura de 180 graus. Você tem que colocar ali mais ou menos em 190 e em 200 graus, né? Pelo menos é o que eu fazia, né? Quando eu morava com a minha mãe, eu assava os bolos no forno dela, e muitos bolos, quando eu iniciei, começaram a dar errado. E eu não sabia, né? Um pouco, né, foi pelos ingredientes que eu usava, que eu não conhecia, e o outro foi pela temperatura do forno. Então, né, eu comecei a pesquisar, e eu conversei com um técnico, né, que faz manutenção em fogão aí, e ele me falou que esses fornos convencionais, eles não chegam na temperatura que está marcando, por exemplo, 180 ali. Se você quiser que chegue em 180, você tem que aumentar a temperatura ali aí para uns 190 ou até 200 graus. Eu sempre colocava ali em 200 graus. Aí a temperatura de dentro do forno, ele chegava ali em 180. Mas para que você possa ter uma noção mais clara sobre isso daí, o correto seria ter um termômetro, aquele termômetro que pode ir dentro do forno, né? Tem um fiozinho, você deixa lá dentro do forno, daí ali fora você consegue ver a marcação, para ver qual que é a temperatura que está chegando o seu forno, né? É claro, se o seu forno já for um forno mais requintado, pode ser que ele chegue nessa temperatura. Ao contrário do forno elétrico, né? Aí tem pessoas que usam o forno elétrico, aí sim, ele chega na temperatura de 180 graus. Aí você pode ficar aí tranquilo. Tem mais outra dica importante, né, sobre forno, mas ela está lá embaixo, lá na dica 5. Então, fique aí que a dica 5 ela é bem importante, tá? Vamos lá então para a nossa dica número 2. E essa daqui é bem, mas muito importante, que é a mistura da sua massa. Galera, massa de bolo é o suficiente para poder deixar ali só homogêneo os ingredientes. Não é para você ficar batendo ali, né? Eu vejo que muitas pessoas colocam por último, né? Você vai coloca a farinha e fica batendo, misturando ali. Não, porque eu quero misturar tudo ali. E isso é um pior erro. E fica aquele famoso bolo solado. Eu acho que isso já deve ter acontecido com você. Isso já aconteceu comigo, né? Que eu fiz um bolo ali, fiz vários bolos, né? Eu já testei muitas receitas, já errei muitas receitas. Eu joguei muitas receitas no lixo. Mas eu persisti até encontrar o erro, né? De receita X, receita Y. Então eu já errei bastante. E eu fiquei muito frustrado. Muitas vezes fiquei frustrado. Mas é um aprendizado, né? Eu falo que a minha cozinha ela é um laboratório. Desde quando eu iniciei na gastronomia, eu falo que a minha cozinha é um laboratório. Eu me estressava, ficava uma semana sem fazer, mas na outra semana voltava e
tentava de novo e até eu acertar ali as receitas. Hoje eu não digo que eu sou um excelente profissional assim, mas o que eu faço com excelência. E todos os erros que eu cometi e que eu consegui consertar, assim, achar o erro, hoje eu quero apresentar para você, né? Quero apresentar para você para que você não erre. O meu papel aqui é descomplicar, né? Eu quero descomplicar, facilitar para que você tenha bons resultados aí em suas receitas. E esse erro que é misturar a massa demais, não faça isso. Por quê? Quando você mistura ela demais, após já ter acrescentado ali a farinha de trigo, ela vai fazer o quê? A farinha de trigo ela tem o glúten, né? O glúten ela dá elasticidade aí para a sua massa, né? Ela vai dar estrutura para a sua massa. Nós fazemos bastante isso, que é a sova em pão. Ela vai dar uma boa estrutura ali para o pão, né? Ele vai ficar bem aerado, vai crescer, vai ficar bonito, né? Ele vai ficar bem redondinho, ou depende da forma que você vai deixar aí, né? Mas ele vai dar estrutura. E para o bolo é diferente, você não pode bater demais, porque senão ele vai ficar muito elástico e não vai ficar aquele bolo fofinho, né? Ele pode até que nem consiga se desenvolver tanto, né? Por causa da elasticidade que ele vai desenvolver ali. E o fermento químico em pó que nós usamos para bolo, ele não tem essa força suficiente para poder expandir aí o seu bolo, né? O bolo é apenas para você deixar a massa homogênea, né? Misturou ali, daí colocou o fermento, terminou de misturar, já manda para a forma e leva para o forno pré-aquecido, tá? Então, quando você colocar a farinha, é só o tempo de misturar ali, você coloca na forma e já manda para o forno. Não fique batendo demais, senão ele vai desenvolver o glúten, né? E a sua massa vai ficar batumbada ou vai ficar bem pesada, não vai ficar aquele bolo fofinho, né? E macio. É claro, né? Que isso vai depender de vários fatores aí. Tem receitas que são batidas no liquidificador. Vocês já perceberam que essas receitas batidas no liquidificador elas ficam bem pesadas? Ela fica assim, tipo, principalmente as massas de torta, as salgadas, né? Você bate tudo no liquidificador, você coloca a farinha lá e o liquidificador ele não é ideal para você bater massas fofinhas. Agora, se for uma massa salgada, ele vai ficar uma massa mais pesada e assim, se você espera que ele fique fofo, ele não vai ficar, porque o liquidificador ele não é ideal para bater massas para que fique fofinho, e sim para massas que fiquem um pouco mais pesadas aí. Eu prefiro sempre a batedeira. Mas quando eu vou fazer uma torta salgada, eu uso ali o liquidificador. Mas eu tenho a consciência de que ele vai ficar um bolo mais pesadinho, né? Então, essa foi a dica de número 2. Pessoal, o que vocês estão achando dessa dica aí, né? Vocês já compartilharam com seus amigos? Se você tiver alguma dúvida, você pode estar colocando aí nos comentários, que depois a gente vai estar respondendo, tá certo? Eu posso responder aqui na live, ou eu posso responder aí depois, fazer um vídeo só explicando aí sobre a dúvida de vocês, beleza? Opa, deu uma travadinha aí. Quero saber de vocês se o áudio aí está bom, se vocês estão conseguindo. Manda um joinha aí, falando assim, não, tá legal o áudio, o vídeo não está travando, tá beleza? Só para mim ter essa consciência aí. Que às vezes eu estou falando aqui, mas acaba que não está chegando para você a mensagem aí. Ó, a Cleia Moura ali está falando que boas dicas, né? Dicas sempre bem-vindas, né?
Mas vamos lá então, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. A dica de número 3 é sobre ingredientes. Isso daqui é fundamental. Eu ainda quero fazer uma live, eu vou fazer uma live falando apenas sobre ingredientes, porque isso daqui é muito importante, né? Então, pessoal, ingredientes. Para que as suas receitas possam dar certo, elas precisam ser ingredientes de qualidade, né? Tem que ser bons ingredientes, senão a tua massa vai ficar meia boca ou vai ficar horrível, né? Então eu sempre falo, né, para quem pede alguma orientação para mim, use bons ingredientes. Eu uso sempre bons ingredientes e quando eu vou fazer as minhas receitas, os meus ingredientes eles estão em temperatura ambiente, né? Temperatura ambiente, para que ele possa ter aí, para que ele consiga, né, ter uma boa liga, ele consiga se misturar legal, né, consiga ficar homogêneo. Esses dias eu peguei e fiz um teste com uma margarina. Essa margarina eu uso ela para fazer biscoito, mas na descrição dela está falando que pode fazer bolo, mas não, esse tipo de margarina não dá. É umas margarinas que ela vem nos tabletes, né? Parece umas bisnaguinhas assim, grande de 1 quilo, ela é meia durinha. E eu peguei, usei ela para poder fazer um bolo. O bolo era para ter ficado assim e ficou assim. Porque ela acabou que se solidificando ali. Ela não ficou legal, porque ela não é uma margarina apropriada para poder fazer bolo. Para fazer bolo, você tem que usar uma margarina cremosa, né? Uma margarina cremosa. Até se você colocar essa margarina cremosa na geladeira, ela vai continuar cremosa. E essa outra margarina que eu usei, que é de bisnaga, ela fica dura se eu colocar na geladeira. Eu uso ela mais para poder fazer biscoitos, porque daí o biscoito ele fica crocante, né? Eu não tenho problema eu não quero um biscoito macio. O biscoito não é macio, o biscoito ele é crocante, né? É claro que não é só a margarina que vai influenciar para deixar o biscoito crocante, a quantidade de farinha, é o açúcar. O açúcar ele influencia muito, né? Aí para poder deixar um biscoito crocante. Mas nós estamos falando aqui de bolo, né? E meu objetivo aqui é te ajudar aí para que você não erre as suas receitas mais. Por favor. Se você tiver problemas ainda com suas receitas, você pode me mandar uma mensagem, né? Ou comenta aí se você, nos últimos dias você fez alguma receita que deu ruim, já manda aí para nós que a gente vamos tentar esclarecer aí para você o que teve de errado. Outra coisa sobre ingredientes, né? Falei da margarina, ovos em temperatura ambiente, tá? Para que ele consiga ter mais volume ali. Ovo gelado ali, ele assim você não vai conseguir, por exemplo, vai fazer uma clara em neve, você não vai conseguir ter tanto volume assim se ele estiver gelado. E também farinha de trigo. Farinha de trigo é bem importante, acredito que é um dos principais. Eu só uso farinha Venturelli. Já faz um bom tempo que eu só uso farinha Venturelli. Bem nas antigas, quando eu comecei, eu usava uma farinha bem conhecida aí do mercado, né? Acho que todos de vocês devem conhecer. Eu não vou falar o nome dela aqui, né, para não ficar feio. Mas é uma farinha que ela era boa, né? Aí depois eu fiquei sabendo que trocou o dono, então eles acabaram aqui trocando os fornecedores, acabou que trocando também ali como eles faziam o processo dessa farinha, e acabou que ficando uma farinha horrível. Eu fazia pão, eu fazia bolo e ficava branquinho, ficava bonito. Mas depois meus produtos começaram a ficar uma coloração mais escura e eles não cresciam.
não cresciam. E eu fui obrigado a ir pesquisar farinha. Fui trocando de farinha, até que eu cheguei em uma, né, que hoje me dá resultados excelentes, tanto para pão quanto aí para bolo, né? E eu uso para fazer biscoito e outras coisas também, que é a Venturelli. Então eu indico para você, né? Se você é aqui de Curitiba, não sei se tem em todo o Brasil aí, mas use farinha Venturelli. E outra coisa que é bem importante também sobre ingredientes, todos peneirados. Não chega já abrindo o pacote e colocando a farinha direto aí na sua receita, que ela vai ficar com pequenos gruminhos de farinha, e isso pode afetar o desenvolvimento dela, ou se ela ficar bonita, ficar grande, né, o seu bolo. No momento que você for cortar ali ou for comer, você vai sentir bolinhas de farinha de trigo na sua boca, e isso não vai ser legal. Essa semana eu fiz um bolo e eu fiz de propósito. Eu não quis peneirar. Eu não peneirei, fiz ali a receita e eu peguei e falei com minha esposa, se você quiser levar para o serviço, você leva aí, né? E come aí. Aí hoje ela veio me falar assim, acho que você não peneirou a receita, né? Você não peneirou aí a farinha de trigo. Tô sentindo uns gruminhos de farinha aqui e tal. Eu falei assim, não, eu não peneirei. Eu falei assim, você aprendeu, já aprendeu, né? As dicas que eu tô dando aí, acho que você já aprendeu. Porque ela sempre fala pra mim, aí porque eu não sei fazer receita, porque tudo que eu faço dá errado, né? Eu falei assim, não é bem assim, né? Vai com calma. Às vezes você tá errando em alguma coisa, vai com calma. E ela às vezes costuma pegar a receita da internet. E eu tenho uns livros de receitas ali, mas ela prefere pegar na internet. E ela prefere que eu faça as receitas, né? ela prefere que eu faça. Eu falei assim, não, você vai lá e faz. Mas eu sempre estou orientando e ela, às vezes, ela está vendo como eu estou fazendo. Que é peneirar todos os ingredientes. Peneirar farinha de trigo, peneirar açúcar. Açúcar, ele acaba ficando bem pelotado também, então é bom peneirar o açúcar. O fermento, assim, acredito que não precisa, porque é pouco ali, mas se você quiser passar na peneira também é o ideal. Então todos os ingredientes secos que vão na sua receita, você deve peneirar, né? A farinha de trigo, você não pode guardá-la por muito tempo. Ela tem um tempo ali de validade. Você compra ela no mercado, ela já está praticamente compacta ali, né? Você não sabe quanto tempo ela ficou ali. E a farinha de trigo, ela pega a umidade muito rápido. Aí você traz para casa, deixa mais um tempo ainda ela ali estocada ali no seu armário. E ela acaba aqui pegando a umidade. E quando você abre o pacote e vai usar ela, você nota que ela está meio que, parece que uns pequenos, vou falar assim de uma maneira bem chula, uns pequenos torrãozinhos ali. E aquilo dali, ele não vai se dissolver, não vai se diluir na sua massa ali, se você jogar apenas desse jeito. É bom que você passe na peneira, pelo menos umas 2 vezes aí. Você peneira uma vez, aí quando você for colocar na sua massa, você coloca na peneira e peneira em cima da sua massa ali e mistura. Beleza? Esse daí vão te fazer dar bons resultados, seguindo essas dicas aí. Beleza? Galera, eu quero que vocês comentem o que vocês estão achando, né, aqui dessas dicas, para mim poder saber se vocês estão gostando, se isso está fazendo sentido para você, né? Se você tem feito já essas dicas, essas orientações que eu estou falando aqui, se você já tem feito aí, manda aqui nos comentários também, só para poder ter uma noção, né, do que vocês já estão fazendo e se eu estou ajudando vocês, beleza? Bom, eu falei da dica 1, a 2, a 3. Agora vamos para a nossa dica 4. Esse daqui é bem importante. O ponto da massa. Isso daqui eu acredito que pega bastante gente.
ponto da massa ela é bem importante. A sua massa, quando você vai colocar na forma, ela não pode estar muito líquida. Isso daqui é fundamental. Se ela estiver muito líquida, o que vai acontecer? Ela vai demorar para poder ganhar estrutura, ela pode até crescer, mas ela vai baixar e o meio vai ficar cru. Ou embaixo ela vai ficar uma pequena camada que vai ficar batomada. Aí até conseguir chegar ali no ponto ideal que você possa tirar do forno, o teu bolo já está preto em cima. Que você pega e espeta ali o palito ali e o teu forno, e quando sai sequinho, o teu bolo já está preto. Então, muito cuidado com o ponto da massa, beleza? E também não pode estar muito seco demais, que chega assim que chega a ficar, sei lá, quase uma massa de pão ali. Também não pode ficar dessa forma, senão ele vai ficar muito seco, beleza? Isso daí é bem importante. Mas eu vejo que a maioria das pessoas deixa a massa muito líquida. Então, deixe numa textura cremosa, né? Procure deixar mais cremosa do que muito líquida, beleza? Essa é uma das orientações bem importantes assim para que o seu bolo saia perfeito, beleza? Agora nós vamos para a nossa dica 5. Dica 5, que é sobre o forno também, né? Esses fornos convencionais que nós usamos, ele tem um grande problema, né? Eu creio que a maioria dos fornos eles têm um pequeno problema, que ele oscila demais a temperatura dentro dele. Mas isso acontece mais nesses fornos convencionais. Eles assam mais de um lado do que do outro. Eles assam mais no fundo do que na frente. Isso daí é um grande problema, né? E assim, não tem muito o que fazer, porque esses fornos convencionais ele não tem a estrutura adequada para conseguir distribuir corretamente ali a temperatura dentro do forno. Então você tem que estar cuidando. Eu sempre recomendo, se a tua massa, você sabe que ela leva, sei lá, uns 40 minutos para poder assar, então você vai olhar, vai ficar de olho nele ali quando tiver mais ou menos ali em 33 minutos. 33 minutos aí, você já fica de olho lá, porque pode ser que um dos lados ali pode estar corando mais rápido. Daí você com um jeitinho, né, vai abrir o forno, vai lá e vai virar a sua forma para o lado que estava assando mais rápido, para que os dois lados fiquem corados por igual, tá certo? Senão vai ficar um lado mais corado e mais assado, e o outro lado pode ficar mais branquinho, né? Menos corado, e pode ser que fique um pouco cru. Então você tem que tomar esses cuidados. Outro detalhe importante, colocar a sua forma para poder assar no centro do forno, né? Deixa no meio. Não jogue muito pro canto. Ah, esse lado aqui, o lado esquerdo, ele assa mais, então eu vou deixar minha forma do lado esquerdo. Não faça isso. Isso é perigoso queimar aí a sua massa, tá certo? Se ele assa mais ali, pode ser que ele chegue na temperatura mais rápido e acabe queimando aí o seu bolo, né? Ele vai queimar embaixo. Porque se você coloca muito pro canto, ele vai isolar, né? E o calor não vai chegar do outro lado, tá certo? Então ele vai acabar aqui queimando embaixo. Então tome cuidado. Deixe ele no meio para que ele possa ter uma boa distribuição ali do calor, né? E você consiga ter o seu bolo consiga ficar corado por igual, beleza? Então essa, né, também é uma dica bem importante para um resultado assim que fique perfeito e aí o seu bolo. Olha aqui, eu já tenho uma pergunta aqui, ó.
aqui a pergunta da Luana, né? Eu vou interromper aqui e vou responder rapidinho a pergunta dela. Quando desligo o forno, devo tirar o bolo ou devo esperar um pouco para tirar o bolo? Quando você vê que o bolo já assou, você já tira ele. Você já tira, você não deixa o bolo descansar dentro do forno, senão ele vai continuar assando. Ele vai continuar assando, ele vai ficar muito seco e é capaz ainda de ficar queimado, porque ele ainda está na temperatura. Por mais que você desligue, até conseguir baixar toda a temperatura ali, ele vai continuar assando. Então é perigoso ele queimar e ficar muito seco. Então, se o bolo já assou, tira do forno e coloque sobre a grade ali do fogão, né? Para que não fique pegando, não fique em contato com nenhuma superfície plana ali por baixo, deixe sempre em cima de uma grade, para que ajude a esfriar o seu bolo aí mais rápido. Então, não deixe no forno após ele chegar no ponto ideal de você tirar, beleza? Vamos lá para a nossa dica de número 6. É isso aí? Vocês estão me acompanhando? É a dica número 6 agora? Responda aí para mim. Quero saber se vocês estão me acompanhando aí. Essa é a dica número 6? Eu quero que vocês estejam aí com um papel e caneta na mão anotando essas orientações. Beleza? Que depois eu vou cobrar vocês aí. Quando eu postar receitas aí, eu quero que vocês façam. Tá certo? Quero que vocês façam. Beleza. Aí, ó. Tava tá falando que já é a número 6. Ela tá me acompanhando aí. Ó, a dica número 6 aqui, ela está junto com essa dica número 5 aqui que eu falei aqui, que é sobre abrir a porta do forno. Tomar muito cuidado com isso daí. Se você é muito curioso, olha, é bem capaz que as suas receitas comecem a baixar, né? A porta do forno, ela deve ser aberta quando estiver próximo de terminar aí o tempo de cocção do seu bolo, tá certo? Que se você abrir antes, você colocou ali, deu 10 minutos, você já vai lá querer abrir, e esse é o momento que o seu bolo ele está começando a tomar forma ali e tal. Se você deu um chacoalhão no seu forno e o seu bolo vai baixar e aí assim, não tem o que faça. Então não abra o seu forno ali na metade do tempo de cocção. Se é 40 minutos, não abra em 15 minutos o forno. Fica ali, coloque A grande maioria dos fornos, eles têm lâmpada. Então vai ali, ligue a lâmpada, dá uma olhadinha. Mas se você sabe que é 40 minutos, você só vai olhar lá. Se você não consegue olhar ali pelo vidro, espere chegar lá. Se é 40 minutos o tempo de forno, espere para poder dar uma olhadinha ali quando estiver em 30 minutos, 32 minutos, porque aí ele já vai estar formado, bonitinho, bem estruturado, e ele já vai começar a corar. Aí, quando chegar mais ou menos nesse tempo aí, quase tempo de finalizar, aí você pega e abre com uma lanterninha, vai lá e dá uma olhadinha para ver como é que tá. Beleza? Então não fique abrindo o forno antes aí, para que você acabe aqui perdendo a sua receita. Beleza? Então tome bastante cuidado com isso daí. Agora vamos lá para a nossa dica 7. Né? A dica 7 ela é bem importante aí, para que o seu bolo ele fique bonitinho, que é o teste do palito. Olha, eu vou falar para vocês aqui. Quando eu comecei a fazer os bolos, eu aprendi com a minha mãe isso daí, que eu via ela fazendo, né? E eu ia fazer também, que é o teste do palitinho para ver se o bolo está cru no meio ou não. Sabe o que eu usava? Eu usava um garfo. Olha só. Também isso daí lá em 2006, 2007, quando eu comecei assim. Eu usava um garfo. Cara, ficava bem na onde eu espetava o garfo ali, ele descia.
Meu, olha o tamanho do garfo para você poder espetar o bolo para você ver se ele tá bom ou não. Aí eu comecei a olhar aquilo e falei assim, acho que isso aqui não tá certo. Mas mesmo assim, eu persistia. Eu falei assim, não, acho que eu vou usar uma faca. Né? A faca, eu acho que ela desce ali, corta ali, acho que não vai prejudicar tanto. Prejudicava do mesmo jeito. Ficava que ela chegava a afundar assim, ó. Só naquela partezinha que eu furava ali para ver se estava bom, e eu acabava que furando ali e ficava horrível. Depois eu fui aprendendo assim e tal, falei assim, não, acho que eu vou usar um palito. Usei um palito de churrasco. O palito de churrasco ainda ele é muito grosso. Então eu espetava com o palito de churrasco lá para ver se estava assado, afundava também. E hoje eu uso palito de petisco. É palito de petisco, tá, pessoal? Vocês usam aquele palitinho ali e falam que é palito de dente? Isso daí, em regras de etiqueta, isso daí não existe. Até lá, se você for comprar a caixinha, lá é palito de petisco. Não é para você ficar palitando o dente, não, tá? Então eu uso esse palitinho que é fininho, ele não vai interferir aí, ele não vai baixar o seu bolo. Então quando ele estiver mais coradinho ali, você vai pegar e vai espetar lá, sempre no meio, né? Porque a cocção ela vem das laterais para o meio, tá certo? Então o último ponto que vai finalizar a cocção é no meio. Então eu sempre espeto no meio, vejo ali se o palitinho sai limpinho, então significa que o bolo está perfeito. Se eu quero ele mais coradinho, eu deixo um pouquinho mais no forno, espero ele corar, aí eu pego já e retiro ele do forno, beleza? Mas usem o palitinho de petisco, tá? Esse palitinho que vocês falam que é o palito de dente, beleza? Isso vai fazer com que a sua massa ela fique redondinha, bonitinha, né? E quando você espetar ela não vai baixar, beleza? Essa então foi a dica número 7 para que você tenha bons resultados aí em suas receitas, beleza? Essas dicas que eu estou dando aqui para vocês, pessoal, é para descomplicar. Vocês estão vendo que são dicas simples, mas são simples que nem todo mundo segue, nem todo mundo faz. Então é bom que vocês tenham isso em mente. Às vezes a sua receita não está dando certo é porque uma dica simples você não está seguindo, beleza? E agora vamos lá para a nossa dica de número 8. Essa daqui também é bem importante. Muito importante. Essa dica número 8 aqui. Muitas pessoas erram por não ter, né, a noção de como isso influencia na sua receita ou por fazer uma medida errada, que é o fermento. Meus amigos, se vocês colocarem fermento demais na sua receita, ele vai crescer. Ele vai crescer muito, mas ele não vai ter estrutura para poder aguentar. Ele vai, vai baixar. Ele vai, sei lá, vai virar um soufflé, depois ele vai baixar de novo. E assim, situação precária. Então tomem bastante cuidado com a quantidade de fermento que vocês colocam aí em suas receitas. Se ali está falando uma colher de sopa, não é uma colher de sopa cheia, é sempre rasa, é rente a colher. Eu não tenho uma colher aqui para demonstrar isso, mas sim, é rente ali a colher. Se é uma colher de sobremesa, ela é rente ali a colher de sobremesa. Vocês entenderam? Não faça um morrinho. Não, vou colocar mais. Não, acho que eu vou colocar mais um pouquinho aqui. Não faça isso. Até ali no potinho de Royal, né? Eu uso da marca Royal, mas ele é fermento químico em pó. Tá? Ele é um fermento químico em pó da marca Royal. E ali na tampinha tá marcando ali que é uma colher de sopa. Eu coloco geralmente meia daquela tampinha. Eu não coloco ela cheia não. Eu coloco meia daquela tampinha e minhas receitas já dão certo. Beleza? Então tome cuidado com isso daí. E não colocar pouco também,
né? Senão ele não vai crescer o suficiente, porque o que ajuda a crescer é o fermento. Os ovos também ajudam a sua massa a expandir, crescer, deixá-la macia, né? Dar umidade também para a sua massa, mas o que realmente faz ela crescer e dar estrutura ali é o fermento. E então, não use de menos e não use de mais. Beleza? Então, essas foram as dicas, né? Dicas simples. É claro que isso o que afeta o resultado das suas receitas, né? Pode ser muitas outras coisas. Eu estou citando apenas alguns aqui, né? Aqui você use ingredientes de qualidade, penere eles. Esses cuidados com o forno é bem importante. Eu creio que a grande maioria não sabe que o forno ele não chega nessa temperatura de 180 graus, então é bom que você aumente ali o botãozinho ali que está marcando 180, coloque lá para 190 ou 200, mas eu oriento para que você faça o teste no seu forno, porque pode ter fornos aí, uns fornos mais modernos, pode ter uma outra estrutura e eles cheguem nessa temperatura. Outra dica importante sobre forno é se a sua cozinha, o seu fogão ele está próximo da porta da sua cozinha ali, mantenha a porta fechada quando você estiver fazendo esses preparos, quando ele já estiver no forno. Porque o forno ele não tem uma estrutura para poder manter a temperatura. Então ele vai ficar oscilando se a tua porta ficar aberta, batendo vento ali, ele vai ficar oscilando. E isso daí também pode prejudicar as suas receitas. Eu estou falando desses fornos convencionais, beleza? Então tome cuidado com isso daí. E sobre ingredientes, o ponto da massa também, tome cuidado, não deixe ela muito líquida. E essas foram as 8 orientações básicas para que você tenha sucesso aí nas suas receitas. Como eu falei, eu venho aqui para poder descomplicar, trazer orientações para vocês, para que vocês tenham sucesso em suas receitas. Agora eu quero saber aí o que vocês acharam dessas dicas, né? Quero que vocês comentem aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu quero que depois vocês me mandem no direct ali, que eu vou estar aí esclarecendo para vocês essas dúvidas. Se for um assunto muito complexo, eu posso estar fazendo uma outra live, né, falando somente sobre isso, somente sobre essas dificuldades que você está tendo aí. Pode ser que as suas dificuldades, pode ser as dificuldades de outras pessoas também. Beleza? Olha aqui, a Tabata falando aqui, me perguntando: todo bolo precisa de claras em neve? Não. Não, por quê? Tem bolos que eles são mais fofinhos, né? São mais macios. Você usa clara em neve para poder deixar ele mais macio. Que não vão ingredientes que interfiram ali na textura dele. Como, por exemplo, um bolo de laranja. O bolo de laranja, se você for bater no liquidificador a laranja ali, ela vai com bagaço, né? Então ela vai ficar muito pesado. Se você fizer a clara em neve e acrescentar depois ali, não vai adiantar de nada, porque o seu bolo ele não vai ficar fofinho, ele vai continuar pesado, né? Se você for usar clara em neve num bolo de cenoura, que ele vai ter uma densidade maior, né, por causa da cenoura, o seu bolo não vai ficar fofinho. Eu já fiz esse teste aí, né? Então ele não fica. Então se você não acrescenta nenhum ingrediente que vai dar peso ali na sua massa, né, que ele vai ficar um pouco mais maçudo, não compensa você usar clara em neve. Agora, se por exemplo, você quer um bolo de laranja, né, que quer que ele fique fofinho, você quer usar clara em neve, use só as raspas da laranja, que também dá certo, fica muito bom. Um bolo de limão, por exemplo, eu adoro bolo de limão, né? Eu uso raspas de limão e, se possível, até um pouco do suco do limão ali.
Então você bate bem as claras em neve, reserva ela, faz todos os seus preparos e por último você vem e acrescenta ali as claras em neve que o teu bolo vai ficar fofinho, né? Se você quer um bolo fofinho, você acrescenta clara em neve. Agora, se ele for, por exemplo, como eu falei aqui, um bolo de laranja que vai o bagaço da laranja ali, ou bolo de cenoura, o seu bolo não vai ficar fofinho, né? Então, não é todas as receitas que dá para usar a clara em neve, né? Por exemplo, um bolo de fubá. Seu bolo não vai ficar fofinho, né? Porque a densidade ali do fubá não vai deixar que o seu bolo fique fofinho, né? Ele vai ficar um bolinho um pouco mais sequinho, um pouco mais pesado assim, ele não vai ficar fofinho. Então, não é todas as receitas que dá para se usar. Mais alguém quer perguntar mais alguma coisa aí? Me fala aí, pessoal, o que vocês acharam dessas dicas aí que eu passei para vocês. Quero saber se alguém tem mais... Se alguém tem mais alguma dúvida, manda aí para mim. Manda aí. O pessoal tá meio tímido, né? Eu sei que vocês estão tímidos. Mas assim, pessoal... Essas foram as orientações que eu passei para vocês, que eu vim aqui para poder passar para vocês, tá certo? Como eu falei, essa é a primeira, né, de muitas outras lives que eu vou fazer aqui para ajudar vocês, beleza? Outra coisa, terça-feira que vem vamos ter live de novo, né? Nós vamos fazer uma outra live na terça-feira que vem. E o tema é sobre pesos e medidas. Isso daqui vai pegar, hein? Isso daqui é pesadão, hein, galera? Olha, eu quero que vocês chame os seus amigos, mulheres, chame as suas amigas que já estão frustradas, já não conseguem mais acertar as receitas aí, já estão arrancando os cabelos, já desistiram, já estão até doando aí as formas aí porque não acertam fazer as suas receitas. Mas eu estou aqui para ajudar vocês. Eu estou aqui para descomplicar o que para você está complicado. É isso aí, galera. Eu venho aqui para poder descomplicar as suas receitas. Orientações básicas, básico do básico, para que você tenha sucesso nas suas receitas, para que você possa impressionar aí as suas amigas, impressionar os seus familiares, e até mesmo se você tiver assim, cara, tô acertando aqui, acho que eu vou fazer vou vender esse negócio aqui, meu, que eu tô fera nesse negócio aqui. E aí, para isso que eu estou aqui, meus amigos, é para isso que eu estou aqui, é para ajudar vocês aí a acertar as suas receitas. Beleza? Então, galera, eu quero agradecer pela presença de todos aí. Eu quero desejar um grande abraço para vocês. E eu quero que vocês me mandem mensagem no direct ali. Se vocês tiverem alguma dificuldade, né, nas coisas que eu falei aqui, se ficou alguma dúvida. Ou aí se tem alguma outra dificuldade que você está tendo, eu quero que você me mande ali para que eu possa te ajudar, para que eu possa te orientar. Beleza? Então, um grande abraço pessoal para vocês aí e até terça-feira que vem. Temos outra live aí às 8 horas. Beleza? Grande abraço e sucesso para todos vocês. Eu só não sei como é que desliga esse negócio aqui, galera. Eita, tecnologia comigo aqui é brabo, hein?